Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o Cmux junto com o Obsidian. Basicamente, o Cmux é uma ferramenta onde você consegue abrir vários prompts, gerenciar os seus prompts de comando. É uma ferramenta bem completa, eu gosto bastante do Cmux. Esse é o site do Cmux, né, onde você consegue baixar o aplicativo. É basicamente um app onde você consegue gerenciar os seus prompts, analisar, entender o que está acontecendo, abrir o navegador na própria ferramenta. Então ele já vem com um navegador embutido. Eu gosto muito dele porque ele centraliza tudo aquilo que eu estou fazendo. Então eu não preciso ter várias abas abertas, várias coisas abertas. Ele organiza realmente o projeto ali a fundo. É só vocês baixarem o Cmux aí, fazerem o processo de instalação simples. E como que eu estou utilizando ele? Bom, basicamente aqui na esquerda a gente consegue gerenciar, né, e configurar projetos, tá vendo? Ó, a gente consegue criar vários projetos utilizando o Cmux. Então a gente cria os projetos aqui na esquerda e a gente pode dar nomes para os projetos, configurar os projetos. Então, por exemplo, eu vou criar um novo projeto aqui, sei lá, vou renomear esse projeto, vou colocar como aula YouTube. E aí aqui eu posso iniciar o meu agente, eu posso, né, eu posso abrir outro terminal, eu consigo abrir outro agente, eu consigo colocar outro terminal aqui embaixo, por exemplo, aqui embaixo, posso botar o navegador aqui do lado direito. E aí você tem várias configurações aí que você pode fazer, entendeu? Para você conseguir ir gerenciando seus terminais e configurando vários projetos. Por exemplo, tem um projeto que você roda. Você vai configurar o back-end, você vai configurar o front-end. Seria muito interessante você abrir o Cmux e configurar um de cada vez. Você ter várias abas abertas ali para você utilizar. E como que eu gosto, né, de organizar o Cmux na parte do computador? Eu criei aqui uma pasta chamada Projects dentro do meu computador, que é essa pasta aqui, onde eu tenho todos os meus projetos, tá vendo? APIs, aplicativos. Eu gosto sempre de utilizar a nomenclatura back-end e front, para saber qual projeto é qual, entendeu? Porque como eu tô criando muitos projetos, eu preciso saber qual é qual. No caso, esses projetos que estão aqui na base são só projetos front-end, e os projetos mais completos aí, eles são uma pasta, e dentro dessa pasta tem, por exemplo, é, o front e a API a respeito desse projeto, né? Como é um projeto mais complexo, ele funciona dessa forma. Bom, mas basicamente eu criei uma pasta aqui chamada Projects, né? E como que eu utilizei o Obsidian junto com o, o Cmux, né? Junto com a IA, como que eu estou utilizando o Cloud para fazer essas configurações e obter melhores resultados nos meus prompts. Basicamente, eu tenho uma pasta aqui chamada Obsidian, tá vendo? Eu criei uma pasta chamada Obsidian, então vou dar um mkdir aí e criar alguma pasta, teste, pasta. E aí vocês vão ter acesso a essa pasta, e essa pasta eu deixei ela designada para o Obsidian. Então, se eu entrar aqui no Obsidian e rodar aqui, tá vendo? Ó, Documentation Cloud. Então, essa é a documentação do Cloud. Então, tudo que o Cloud escreveu, ele vai escrever aqui. E aí eu vou entrar aqui em Documentation Cloud de novo. E vocês podem ver aqui, ó, que ele tem as skills, né? Projetos, CEO skills. Então, todas as skills que eu estou julgando interessantes nesse primeiro início aí, tipo, criação de website, de otimização, ferramentas que seriam interessantes aí a já ter contato, eu já estou documentando todas aqui. Por exemplo, back-end skills, quando eu for criar APIs, né, serviços. Front-end skills, quando eu for configurar aí habilidades de front, como por exemplo, como criar boas telas, como criar telas performáticas, como criar telas bonitas, esse tipo de coisa. Projetos são os projetos que eu criei, então cada projeto que eu crio, eu falo para ela documentar o que ela utilizou de raciocínio, o que ela julga ser eficiente, o que ela julga não ser eficiente, para que outra IA consiga iniciar um novo projeto e ter, tipo, conhecimento dela, dos erros dela, do que ela já pode ir e ser mais assertivo. Esse Welcome MD aqui é para basicamente um boas-vindas. E se eu abrir aqui o Obsidian agora,
a gente entrar no nosso Graph View, tá vendo, ó, que ele tem várias bolinhas, ó. Então, cada bolinha dessa é uma documentação. Eu estou usando isso aqui para estudar também. Por quê? Porque se eu quero aprender algum conhecimento de back-end para aplicar ou utilizar em alguma área, para quem não é desenvolvedor, há mais de 7 anos, então se eu quero aprender algum princípio de arquitetura, tipo de arquitetura, eu dou uma lida aqui, MVC, Layered, Hexagonal, Clean Architecture, Domain Driven Design. E aí eu dou uma lida aqui do que é cada coisa, lembrando, isso aqui é cirúrgico, toda a documentação, tudo que você tentem utilizar na língua inglesa. Isso é uma coisa que está muito assertiva nos meus, nos meus prompts, tá? Olha lá, ó, ele tem vários patterns aqui, API Contracts and Schemas, REST API Design, REST API Design. E aí, como que eu tô documentando tudo isso, né? Eu tenho um projeto aqui, ó, na esquerda. Esse cara aqui, ó, eu vou até renomear ele. Criador de documentações. E aí eu utilizo esse cara aqui para documentar as funções, criar novas documentações dentro do meu Obsidian, né? Dentro do meu segundo cérebro. Bom, e como que eu faço, né? Eu basicamente, aqui eu vou começar a construir, né, os conhecimentos a respeito de database. Então, eu passo aqui para ele, create a new folder to create a new information, ou seja, cria uma nova pasta para criar novas informações sobre databases, que são bancos de dados. Write about the most common concepts in databases. Database language, no, in databases technology. For example, what ORM, how to optimize index, how to store information fast, and the most popular information about this performance concept. Search internet. Right. Beleza. Basicamente, o que meu prompt ele tá falando aqui? Eu pedi para ele criar uma nova pasta e criar novas informações sobre banco de dados. Escreva sobre os principais, os mais comuns conceitos dentro da tecnologia de banco de dados. Por exemplo, o que é uma ORM? Como otimizar index? Como armazenar essas informações rápidas? E quais informações populares sobre banco de dados e performance. Procure na internet se for necessário para escrever essas documentações about banco de dados, sobre banco de dados. Então, por que eu gosto, né, de deixar bem claro aqui, tipo, pesquise na internet, crie novas informações, crie novas pastas, faça desse jeito, porque isso otimiza muito o que a IA vai fazer, a tarefa dela, e ela consegue não bambear muito naquilo que ela vai fazer, ela consegue entender o que ela vai fazer e acaba tendo mais assertividade na tarefa dela. Então, se você ver aqui, ó, ela já tá até criando, ó, já tá criando outro readme aqui. Provavelmente ainda não apareceu aqui, mas aqui na esquerda, ó, ela já pegou aqui o que ela acha fundamental: index, carry performance, ORM, caching pooling, scale, NoSQL operations, checklist. Então ela já mapeou aqui tudo que ela vai querer armazenar também, ó, tudo que ela vai querer armazenar. E já tá, ó, criando aqui a documentação, tá vendo? Isso aqui é ela criando a documentação. Ainda não tem nada, porque ela vai escrever, lógico. Mas se a gente entrar aqui em alguma documentação, ó, sobre logs, métricas, sobre como criar métricas a respeito da aplicação. Ela já criou aqui essa documentação para utilizar no futuro. E aí agora ela está
criando, né, as documentações a respeito de banco de dados, esse tipo de coisa. E por que que isso é muito importante, pessoal? Por que que é importante você documentar as coisas? Por que que é importante você ter o Obsidian? Por que que é importante você utilizar o Obsidian com o CMux ali, com o Cloud Code? Porque é como se você desse uma super arma para sua IA poder trabalhar, entendeu? É como se você pegasse sua IA e falasse assim: toma, minha filha, use uma bazuca e não uma pistola Glock simples. Então, de maneira mais assertiva, né, de maneira mais performática, você acaba diminuindo o consumo dos seus tokens, tem dessas documentações. Se as coisas estão locais na sua máquina, você consegue ter um controle melhor, você consegue usar isso para estudar depois, você consegue usar isso para ver se ela não está viajando na maionese, você consegue salvar basicamente todo o contexto, né, que fica temporário na sua máquina dentro de um arquivo. E aí você consegue sempre ter os melhores contextos, as melhores performances, tá vendo? Ó, a seed. A seed é algo muito perguntado em entrevistas, cara. E aqui a IA já está documentando isso para utilizar no futuro. Então a chance dela errar fazendo dessa forma é muito baixa. Ela errar é muito baixa. E não é à toa que eu estou criando vários projetos aqui, ó, com muita assertividade também. Projetos que funcionam mesmo. Tirando esse site aqui, teve mais de 3 mil acessos nos últimos 7 dias. Isso está só começando ainda, vou começar a rodar AdSense nele, etc e tal. Essa daqui também vai ser minha plataforma do futuro para ensinar IA de maneira mais imersiva, né? Ensinar conteúdos a respeito de programação e tecnologia. Então, pode ver aqui que a landing page já está fenomenal, graças a essa técnica que eu estou utilizando, que é utilizar o CMux, né? Me ajuda a identificar, né? Criar várias telas aqui, fazer esses esquemas aqui de criar um terminal aqui, criar um terminal aqui, criar mais um terminal aqui, abrir o site aqui na direita e abrir o prompt aqui na esquerda. E é isso. Uma coisa que eu sinto falta aqui nele é poder acessar o fonte do arquivo, né? Não é tão simples acessar a fonte do arquivo. Você realmente vai precisar abrir o VS Code ou alguma coisa nesse sentido para conseguir ter acesso aos arquivos em si brutos. Mas, de maneira geral, de maneira global, está sendo bem efetivo para mim, está sendo bem interessante, né? O contato que eu estou tendo aí com o Claudinho, né? E, cara, bola. Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí como utilizar o CMux com o Obsidian, como eu estou utilizando. Podem ver que é bem fácil, bem prático. E quando vocês forem começar um novo projeto, já vão ter tudo documentado para utilizar e estruturar a partir dessas documentações que vocês estão criando. Bom, o vídeo de hoje vai parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal para saber mais conteúdos a respeito de AI e tecnologia. Vejo vocês.